Bom dia, meus irmãos, graças e paz, nosso Senhor Jesus, amém. Motivo de muita alegria poder retornar aqui, essa amada igreja, agora trabalhando o projeto que o amado irmão já passou para vocês, o ITESMI na sua igreja. Durante 3 domingos, o seminário, o Instituto Teológico Superior de Missões, tem estado em algumas igrejas parceiras aqui da nossa cidade, para trabalhar alguns temas específicos que nós enxergamos no seminário, certo? Durante 3 domingos nós estamos juntos nessa empreitada de divulgar o seminário e a importância do que é o seminário para a igreja e para o cristão especificamente, certo? Hoje nós vamos trabalhar uma das disciplinas que nós estudamos lá no ITESMI, que é a disciplina de ética cristã, que dentre tantas coisas ela nos instrui em nosso viver diário e práticas das quais nós lidamos no cotidiano. Por exemplo, o cristão e o trabalho, o cristão e o relacionamento com a família, o cristão e a educação, todos esses aspectos específicos. E hoje Deus trouxe ao meu coração um tema que é sobremodo precioso, que é a participação do cristão e o seu envolvimento com a política, entendendo que a igreja também possui uma responsabilidade de atuar diretamente nesse meio, e não só possui responsabilidade, mas deve também incentivar que vocacionados estejam diretamente ligados no contexto político. Então, na nossa escola bíblica hoje, eu optei por dividir essa exposição em 2 partes. Primeiro, nós vamos entender biblicamente como é que Deus ele aprova a obediência do cristão à política, e não somente isso, como ele incentiva que aquele que possui verdadeiramente vocação, ele participe ativamente da política. E na segunda parte, nós vamos tentar compreender um pouco como a nossa omissão em participar ativamente dentro desse contexto que tem sido amplamente debatido e influenciado por pessoas lá fora, nos traz prejuízos dentro de um contexto que para nós é precioso demais, que seria justamente o contexto da família. Como o nosso afastamento dentro dessa perspectiva política tem feito com que o Estado colocasse a mão dentro de um pilar fundamental para nós que somos cristãos, que é justamente o contexto familiar. Então, dentro dessa primeira parte, eu gostaria de pedir, por gentileza, que vocês abrissem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 7. Romanos 13, versículos de 1 a 7. E aí os nossos slides ficam para esse segundo momento. Estou vendo alguns irmãos ainda folheando. Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. O apóstolo Paulo ele vai iniciar assim, a partir do versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Gostaria de pedir, por gentileza, que você curvasse a sua cabeça para nós iniciarmos com um momento de oração. Santo Deus e Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de trabalhar acerca de verdades fundamentais para as nossas vidas, que é o teu Evangelho. Que teu Espírito Santo tão somente possa convencer os nossos corações
e desfazer todas as nossas concepções acerca de interpretações equivocadas das Sagradas Escrituras. E que diante da iluminação do Teu Espírito, a nossa mente possa ser verdadeiramente transformada e que nós possamos influenciar o mundo afora e que as pessoas, ao olharem para nós, possam enxergar tão somente a cruz de Cristo, porque esse é o objetivo principal e primevo pelo qual nós fomos instituídos: manifestar a glória do Teu nome, o louvor da Tua exaltação e a mensagem da cruz do Rei. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus amados irmãos, antes de nós iniciarmos nessa exposição que acabamos de ver, é importante tomar conhecimento acerca do contexto em que o apóstolo Paulo ele estava inserido quando escreveu essas verdades que estão aqui. Nós não temos como contestar a autoria do apóstolo Paulo como sendo o escritor efetivamente da carta aos Romanos. O próprio documento já nos traz diversos indícios que foi o próprio apóstolo Paulo quem escreveu isso aqui. O capítulo 1, por exemplo, traz a afirmação de que foi o apóstolo Paulo o autor, bem como os capítulos 15 e 16 detalham qual seria os procedimentos das atividades do apóstolo Paulo depois de deixar a cidade de Roma, ou depois de escrever aos irmãos que estão aqui em Roma. O segundo ponto também que nós precisamos entender é que o apóstolo Paulo escreve essas verdades em um período em que o imperador arroga para si toda a autoridade que ele entendia ser constituída. Seja a nível terreno, seja a nível divino, o imperador aqui arrogava-se como rei supremo sobre todas as coisas e ordenava que todos aqueles que estivessem sob o comando do Império Romano o obedecessem de forma irrestrita. E agora chega o apóstolo Paulo com uma mensagem totalmente disruptiva. Que mensagem era essa? Que o imperador não era rei supremo coisa nenhuma, mas nos versículos iniciais do capítulo 1, nos primeiros 7 versículos, o apóstolo Paulo já traz a mensagem contrária. Que na verdade aquele que é rei sobre todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo, e tão somente a Ele nós devemos ter obediência irrestrita, porque Ele é Senhor das nossas vidas de fato. Esse é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo coloca. Então, de forma didática, ele divide a carta em 2 aspectos específicos. O ponto principal do texto de Romanos é a justificação pela graça mediante a fé. É isso que vai mover o coração do apóstolo Paulo do capítulo 1 até o capítulo 16. Mas para que ele faça com que as pessoas entendam essas verdades aqui, ele divide de forma didática essa carta em 2 partes. Primeira parte, ele prova por A mais B que todos são culpados e réu confessos do seu próprio pecado. É isso que ele coloca, por exemplo, no capítulo 3, versículos 9 a 12, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Aí ele mesmo responde, em absoluto que não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O apóstolo Paulo, ele pega todas as pessoas que conviviam dentro daquele contexto e colocam todos eles em um mesmo barco. Não importa se você é rico ou pobre, se você tem um prestígio por causa da posição política que você ocupa ou não, você é réu confesso do seu próprio pecado. Mas ele também traz a mensagem de solução, que é justamente o perdão, a remissão dos pecados, a justificação. E essa é a segunda parte do documento do apóstolo Paulo, ou da forma didática com a qual Paulo trabalha, que está lá no capítulo 8 de Romanos, versículos 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
Sob essa premissa, os cristãos deveriam entender agora que não poderiam mais viver as suas vidas de forma arrogante e prepotente com a qual eles estavam acostumados, mas agora eles deveriam centralizar na mensagem da cruz do Rei e viver sob essa mensagem com humildade, com zelo, em mansidão, exercendo aquilo que ele também trabalha aos Gálatas, o domínio próprio. Esse era o propósito do apóstolo Paulo, porque ele já compreendia e ele queria se fazer compreendido aos outros, que só havia um Deus, e esse era o Deus que deveria ser glorificado. É por isso que, diante de um contexto extremamente teológico, antes de partir para a parte prática, o apóstolo Paulo ele rompe entre o capítulo 11 e o capítulo 12 com a mensagem de alguém que teve a revelação de algo extremamente profundo, mas a sua mente é muito limitada para conhecer totalmente essa revelação, e ele não encontra outra forma de glorificar a Deus, senão com aquelas verdades explícitas, no versículo 35 do capítulo 11 até o final. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus passos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu a ele primeiro para que lhe viesse a ser restituído? Porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse era o propósito do apóstolo Paulo, mas ele também entendia que não poderia ficar só no campo teológico. Paulo, ele precisava agora instruir a igreja de Roma a viver também no mundo cristão. É por isso que, de forma proposital, ele inicia o capítulo 12 da forma como ele inicia: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo, depois de 11 capítulos intensos falando de teologia, ele destina as partes finais para falar de prática. E dentre essas práticas está justamente o nosso dever de obediência em relação ao governo que ele coloca aqui no capítulo 13, dos versículos de 1 a 7. E o apóstolo Paulo ele inicia assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O apóstolo Paulo ele coloca um primeiro preceito bíblico aqui. Que preceito é esse? Toda autoridade foi instituída por Deus e, portanto, diante dessa instituição, o cristão tem por dever obedecer essas autoridades. Não porque esses homens que foram colocados no poder, eles sejam melhores do que eu e você, em absoluto que não. Mas esses homens são colocados ali para manifestação da justiça do próprio Deus. Não é acerca disso que Paulo ele tem tratado a carta aos Romanos, e eu falei para vocês do capítulo 1 até o capítulo 16, qual é o cerne da carta aos Romanos: justificação pela graça mediante a fé. Então, de alguma forma, tudo aquilo que Deus criou e é considerado elemento da sua criação, tem como um propósito primeiro, único e supremo, manifestar a justiça do próprio Deus. É por isso que as autoridades instituídas por Deus, elas estão ali para manifestar inicialmente a justiça do próprio Deus. É por isso que nós cristãos devemos obedecer essas autoridades. Por trás disso existe também uma mensagem esperançosa trazida por Paulo aqui. É que se Deus institui todas as autoridades, não tem como esse Deus Todo-Poderoso ser pego de surpresa por eventualidades que essas autoridades venham cometer. Por mais que nós estejamos vivendo no presente momento um desgoverno, Deus ele não pode em absoluto ser pego de surpresa, porque por trás dessa instituição
Deus move céus e terra para que a sua vontade continue sendo realizada, e diante disso o seu nome sendo glorificado. É por isso que, além de um dever, essa mensagem também nos traz esperança. É porque não importa o rei que entra ou que sai, Deus ele ainda continua com as rédeas e com o controle do mundo. Esse é o primeiro ponto que Paulo ele coloca aqui. Mas de forma implícita também existe aqui algo que Paulo quer nos ensinar. Talvez quando governos ruins são instituídos, Deus ele está querendo apertar os ferrolhos do seu povo para que eles se voltem a Deus. A gente nunca viu de forma tão efusiva a igreja orando tanto, clamando tanto, pedindo tanto. Porque isso só aconteceu agora. Era medo de um governo ímpio, medo de uma perseguição, medo de pautas que viessem nos atingir diretamente. Era tão somente isso. Porque essa prática não passou a ser a prática da igreja desde antes governos ímpios assumirem o poder. Porque nós não gastamos os tempos da nossa vida vivendo assim. Deus ele precisou apertar os ferrolhos para que a igreja de fato se voltasse para Ele. Esse é o primeiro ponto que Paulo ele coloca aqui de forma explícita e implícita. Ele continua no versículo 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Segundo o preceito estabelecido por Paulo, toda tentativa explícita de acabar com o Estado é uma desobediência ao próprio Deus. Toda tentativa de expurgar a participação do Estado é uma afronta contra Deus. Mas isso não quer dizer que o Estado ele tem poderes ilimitados no seu campo de atuação. Nesse próprio texto, Deus, através da vida de Paulo, estabelece limites para a atuação do Estado, que nós vamos ver mais à frente. Mas o ponto que Paulo ele coloca aqui é: se toda autoridade foi instituída por Deus, e ela tem como propósito manifestar a justiça do próprio Deus, como é que as autoridades farão isso se a igreja não tem se envolvido ativamente nesse contexto? Como é que as autoridades instituídas por Deus farão isso de manifestar a sua justiça, se nós estamos escondendo ou tirando o incentivo daqueles que possuem vocação de atuar nesse meio, de participar ativamente dessa esfera? Se a igreja não ensina mais, se a igreja não influencia mais, se a igreja não prega mais sobre a participação do cristão na política, se determinadas igrejas elas estão se vendendo a ponto de concordarem com casamento homossexual, aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, como é que o governo vai manifestar a justiça de Deus se nós não temos homens de Deus naquele lugar? Nós vamos entregar ao Estado o poder ilimitado de cuidar da igreja, do povo de Deus? Nós vamos entregar nas mãos de homens ímpios a possibilidade de administrar a forma como nós vivemos? Porque nós experimentamos uma fagulha disso no período da pandemia. A igreja agora só funciona com 20% afastado, de máscara. Quem é o Estado para determinar com quantas pessoas podem funcionar a igreja, quem pode vir à igreja, quantas pessoas podem subir aqui, qual é o espaço que nós devemos estar, se eu posso sentar perto de um amigo ou perto de um familiar meu? Quem é o Estado para definir isso? Mas nós não tínhamos homens de Deus ali. Não há um elemento sequer da criação que o púlpito não possa ser utilizado para falar sobre. Bem como não há um só elemento da criação que a igreja não possa estar participando ativamente, porque todas essas coisas foram criadas por Deus e todas elas serão redimidas pelo próprio Deus. Então é o nosso dever, sim, participar ativamente desse contexto. Se nós nos afastarmos, quem é que vai nos educar? Escola progressista?
uma universidade progressista, que diz para você que ideologia de gênero é algo comum, aceitável e que deve ser praticado, que o aborto não é tão ruim assim, as mulheres podem ficar à vontade para realizar. É nesse contexto que nós vamos viver. O apóstolo Paulo, ele não somente trabalha em nós a obediência ao governo, como ele também cria em nós uma responsabilidade de que aquele que tiver essa vocação de atuar na esfera pública o faça. Porque ele não pode ser omisso e entregar nas mãos dos ímpios a possibilidade de agir da forma como ele bem entender. Em absoluto que não. E por trás de todas essas coisas, a mensagem de esperança ainda continua de pé. Que um Deus soberano governa todas as coisas, que Ele não perdeu o controle. Enfim, essa é a verdade central. Entra governo, sai governo, Deus, Ele continua sendo Deus, as suas promessas continuam sendo de pé, e a eternidade continua ali para que nós caminhemos até lá. E aí o apóstolo Paulo continua no versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem, e terás louvor dela. E aí ele continua no versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Olha, o próprio Deus estabelecendo limites aqui para um poder que Ele mesmo criou. Quais são esses limites? Cuidar da segurança do povo. O Estado, através dos governantes, deve se restringir a essa esfera de atuação tão somente. Cuidar da segurança do povo. O Estado, ele não tem competência para falar sobre economia, para falar sobre educação, para falar sobre saúde. A competência do Estado é assegurar ao cidadão que ele viva bem, porque homens ruins não vão invadir sua casa. Ele pode atender um telefone no meio da rua e não vai ser assaltado. Quando um camarada de moto se aproxima, ele não vai se assustar, não vai entrar no carro depressa. Segundo dados estatísticos das organizações das Nações Unidas, a cada 10 homicídios cometidos no Brasil, nós só conseguimos descobrir o culpado de 3 ou 4. Ou seja, a cada 100 homicídios cometidos no Brasil, nós só conseguimos descobrir os culpados de 3 ou 4. Aquela que a justiça condena sabendo que ele foi culpado de fato. Ou seja, a cada 100 crimes de morte, pelo menos 93 ou 94 pessoas que cometeram aquele crime continuam lá fora. Que papel é esse instituído pelo próprio Deus, se o Estado não consegue alcançar? Pelo contrário, a depender de quem esteja no poder, ele vai invadir todas as outras esferas, menos cuidar do povo, menos cuidar do cidadão. É por isso que nós temos um índice de cerca de 66 mil homicídios por ano. Se a gente partir para furto, roubo, estupro, sequestro, os números são mais absurdos ainda. Por quê? Porque nós não temos um vocacionado por Deus atuando naquela esfera. Consequentemente, aquele poder não reflete a justiça de Deus e, como consequência, esse governo não consegue cumprir os preceitos bíblicos estabelecidos por Deus, que são quais? Estabelecer segurança. Nós não vivemos numa sensação de segurança, nós vivemos uma insegurança de fato. Quem é que tem coragem, por exemplo, de conversar até mais tarde hoje em dia na rua, como acontecia antigamente? Ficar com o celular na rua. O Estado não tem feito só isso, mas o Estado tem culpado a vítima e tem vitimizado o culpado. Quando você é assaltado,
A culpa é de quem? Sua, que estava com o celular, ou do cara que chegou para subtrair o objeto? A culpa é sua, que estava com o celular do lado de fora. E se você for branco, conservador e cristão, meu amigo, sua sorte é que não tem pena de morte no Brasil. Senão você seria condenado. Quando um homem estupra uma mulher, de quem é a culpa? Por óbvio, a culpa é da mulher que estava usando uma roupa mais curta. E o cara sai ileso. Quando um pedófilo violenta sexualmente uma criança, de quem é a culpa? Da criança, né? O Estado diz. Por quê? Porque hoje a pedofilia é somente uma orientação sexual. É um desejo dele por uma criança. E esse é o contexto em que nós estamos vivendo. E que nós vamos ver mais à frente como isso já tem sido implantado dentro das nossas instituições, sem que nós venhamos perceber por meio de leis ou decisões do nosso Supremo Tribunal Federal em específico, certo? Então o papel da autoridade é cuidar da segurança do povo. E se o povo desobedece? Se o cidadão não segue as leis, o que é que acontece? O apóstolo Paulo, ele traz essa verdade aqui no versículo 4. O Estado vai trazer o quê? A espada sobre aquele malfeitor. E aqui o sentido da espada é um sentido literal. Não é tão somente uma pena para que depois de alguns anos o camarada garanta a liberdade condicional e possa viver as práticas que ele vivia antes de ter sido condenado. A espada aqui, trabalhada por Paulo, é literal, é pena de morte que ele trabalha aqui. Se o camarada não consegue viver em sociedade, que as instituições colocadas por Deus excluam esse camarada da sociedade. Por quê? Porque é melhor retirar ele da sociedade do que prejudicar quem? Eu e você, que somos cidadão de bem. E aí o apóstolo Paulo continua: é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Eu creio piamente que o apóstolo Paulo, ele bebe esse versículo 15 do filósofo Aristóteles. O Aristóteles, ele falava disso aqui. Aristóteles, ele tinha a ideia de que quando nós obedecemos por obrigação, em determinado momento nós vamos cair nessa obrigação de obediência. Mas quando nós obedecemos por dever de consciência, nós somos apaixonados por obedecer. E é mais ou menos assim a nossa vida de santidade. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, aquela canção fabulosa, tende em vós o sentimento que houve também em Cristo Jesus, a palavra ali, sentimento, não existe ou não tem uma tradução específica para o nosso português. A depender da versão bíblica, você vai ter sentimento ou prática ou conduta. E as duas coisas são iguais. O termo no grego é que é rico, que seria frônesis. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo ali? É que na vida de santidade de Jesus, ele obedeceu até a morte, não somente porque ele amava ser obediente, mas porque ele praticava obediência. Jesus não obedeceu o plano do Pai até a morte, não só porque ele praticava obediência, mas porque ele amava ser obediente. Para o apóstolo Paulo seriam duas coisas inseparáveis, indissociáveis. E o nosso dever de santidade, inclusive para o governo justo, também é esse. Nós devemos praticar a santidade, mas nós devemos amar ser santos. A nossa consciência deve estar tranquila com as práticas que nós devemos ter no dia a dia. Esse é o ponto que Paulo ele traz no versículo 5 aqui. A nossa obediência a um governo que manifesta a justiça de Deus é uma obediência que nós devemos estar apaixonados por ela, porque nós amamos ser santos. Esse é o ponto. Ou pelo menos nós devemos amar ser santos. E aí o apóstolo Paulo ele arremata, versículos 6 e 7. Por esse motivo também pagais tributos,
porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Quem é que sente prazer aqui de pagar imposto? Sabe por que nós não sentimos prazer de pagar imposto? A ideia que o apóstolo Paulo aqui traz é uma ideia conexa. Vejam só, acompanhem comigo. O apóstolo Paulo, ele começa no versículo 1 afirmando que o quê? Que Deus institui todas as autoridades. E que, portanto, o cristão deve obedecer o quê? As autoridades. Mas essas autoridades devem manifestar o quê? A justiça de Deus. Portanto, nós precisamos de quem ali? De homens de Deus, vocacionados, que manifestem a justiça de Deus. Diante agora dessa vocação, conhecendo os preceitos bíblicos, o homem de Deus, vocacionado, que estiver naquele lugar, ele vai fazer o quê? Vai cumprir piamente os limites estabelecidos por Deus quanto ao papel do Estado, sim ou não? Que conforme nós vimos no texto, quais são esses limites? Cuidar tão somente de quê? Da segurança. Se nós tivéssemos um Estado em que o seu representante fosse vocacionado por Deus e ele cuidasse do seu povo segundo os preceitos do próprio Deus, você acha que nós não teríamos uma mentalidade diferente para o pagamento dos impostos? Por que isso? Porque nós estaríamos honrando pessoas que fazem o quê? Que cuidam de mim e de você. Sabe por que nós sentimos repulsa ao pagar imposto, ao pagar tributo? Porque o Estado não cumpre o papel estabelecido por Deus e, portanto, nós não nos sentimos cuidados dentro dos limites do Estado. Meu amigo, chegou o mês de maio, lá vai eu de novo pagar o imposto de renda. Pagar para quê? Se o cara vai roubar meu celular quando eu sair da igreja. É mais ou menos assim que nós fazemos. Agora, se o Estado ele cuidasse do povo diante dos preceitos estabelecidos pelo próprio Deus, nós sentiríamos prazer de honrar aqueles que refletem a justiça do próprio Deus. Mas acontece ao contrário, nós sentimos repulsa disso. Existia um pastor colonial chamado Jonathan Mayhew, que durante o período colonial, antes dos Estados Unidos eles deixarem de ser dominados pelos ingleses, ele subiu no púlpito e ele disse que a mensagem que pregaria naquela noite seria uma mensagem que iria apontar a injustiça das pessoas que estavam lá fora. E no primeiro momento a igreja pensou que ele iria falar sobre outros pastores que não abraçavam aquilo que nós entendemos como sendo o cerne da mensagem, justificação pela graça mediante a fé, como sendo um dom dado por Deus e que o homem não tem como contribuir em absolutamente com nada para aquilo que é voltado à salvação. Isso é uma obra tão somente do nosso Deus, único e exclusivamente do nosso Deus. E quando o pastor Jonathan Mayhew abre no texto de Timóteo e começa a pregar sobre injustiça e o povo espera com expectativa que ele venha falar dos outros pastores, ele começa a apontar um por um os governantes que não refletem a justiça de Deus. E ele faz para o povo uma grande pergunta depois da exposição. E ele vai dizer assim: por que então as partes das Escrituras que se relacionam com o governo civil não devem ser examinadas e explicadas de púlpito como as outras? E esse é o grande questionamento que eu também me faço e vos faço. Porque a igreja também não aponta a responsabilidade de pessoas que são vocacionadas para estar ali ensinando-os a viver naquele meio e influenciar as pessoas que estão no mundo afora, manifestando a justiça de Deus no governo civil, instituições políticas, dentro da perspectiva do Estado. O apóstolo Paulo aqui nos traz um tratado teológico acerca da política.
nos chamando à obediência, mas nos incentivando a participar ativamente desse contexto. Quando nós nos afastamos, e aqui nós chegamos na segunda parte da nossa EBD de hoje, quando nós nos afastamos, as consequências são irremediáveis, talvez, ou pelo menos são mais difíceis de nós remediarmos. Dentre tantos pontos, eu pensei o aspecto da família como sendo uma instituição frontalmente atacada pelo Estado hoje, e de que forma sorrateira, tanto o judiciário como o meio político tem arrumado espaço para intervir nesse local ou nessa instituição, quebrando pontos centrais para mim e para você estabelecidos por Deus biblicamente. Pode colocar o slide, Filipão, por gentileza. O texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28, e Gênesis, capítulo 2, versículo 24, traz como pontos principais aquilo que Deus entende acerca da família. Olha os relatos aqui. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando nós abrimos o texto de Gênesis, capítulo 1, nós observamos que tão somente na criação do homem é que o autor gasta tempo para detalhar essa formação. Em todos os outros elementos da criação nós não temos esse detalhamento. E haja luz e houve luz. Houve dia, houve noite. Deus cria os animais, Deus põe limite no mar. Enfim, Deus ele não gasta tempo para detalhar a criação de todas as outras coisas. Mas quando nós observamos a criação do homem e da mulher, nós temos um contexto totalmente diferente. Deus ele gasta tempo para nos informar como o homem e a mulher foram criados. Por quê? Porque ele quer que todos compreendam que dentro desses elementos da criação, o homem e a mulher era como se fosse a cereja do bolo da criação. É como se toda a criação redundasse para a formação do homem e da mulher, como sendo aqueles elementos que vai manifestar a glória do próprio Deus. Não é aquela falácia que nós escutamos da teologia coach de hoje. Tudo que Deus fez foi pensando em você, a obra da cruz aponta para você, não tem nada a ver com isso. É porque enquanto seres racionais, nós temos a plena capacidade de manifestar a glória de Deus como nenhum outro elemento da criação faz. Embora os outros elementos da criação consigam fazer isso melhor do que eu e você, mas nós temos esse dever de consciência de manifestar a glória de Deus. É isso, por exemplo, que os nossos confessionais colocam no Catecismo Maior do Westminster. Pergunta número 1. Qual é o propósito supremo do homem? Aí a resposta: o propósito supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, se alegrar nele para sempre. Nós somos enxertados nesse grande teatro com um fim específico: manifestar a glória de Deus tão somente. É por isso que ele gasta tempo em detalhar a criação. Por quê? Porque para Deus isso é extremamente importante. A formação do homem, gênero, e mulher, gênero também. Pode passar. Olha o que Bavinck vai dizer em sua teologia sistemática. O registro da origem do céu e da terra, no primeiro capítulo de Gênesis, converge para a criação do homem. A criação das outras criaturas do céu e da terra, do sol, da lua e das estrelas, das plantas e dos animais,
É registrado em breves palavras e não se faz menção de toda a criação dos anjos. Vocês perceberam que eu colei isso de Bavinck, né? Foi Bavinck que colou de mim não, certo? Mas quando a Escritura menciona a criação do homem, ela o faz demoradamente, descrevendo não apenas o fato, mas também a maneira pela qual ele foi criado. E volta ao assunto para maiores considerações. Capítulo 1 nós temos um relato, mas no capítulo 2, o autor ele volta também à explicação da criação do homem e da mulher. Essa especial atenção dedicada à origem do homem serve como evidência de que o homem é o propósito e o fim, a cabeça e a coroa de toda a criação. Por quê? Eu já expliquei para vocês, nós conseguimos manifestar a glória de Deus diante disso. O que o autor faz aqui é lançar as bases para aquilo que eu e você hoje conhecemos por quê? Família. Da análise do texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28 e Gênesis 2, 24, nós conseguimos extrair algumas conclusões. Quais são essas? Que Deus estabeleceu homem e mulher, ou seja, não tem a possibilidade de nós colocarmos qualquer outro gênero nessa equação. Só existem dois tipos de sexo: o sexo masculino e o sexo feminino, ponto. No relato da criação de Deus não existe uma terceira via. Não existe outro gênero, não existe outro sexo. Nós não temos como acrescentar absolutamente nada a isso. Segundo estabelecimento, relacionamento monogâmico e indissolúvel. Qual o relato de Gênesis 2:24? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E se não der certo? Existe essa possibilidade para nós que somos cristãos? A gente não casa para fazer um teste. A gente casa para viver a vida toda, porque Deus estabelece o casamento como sendo algo indissolúvel e monogâmico. Ou seja, é o homem e a mulher. Não existe uma terceira figura nesse relacionamento. O homem se relaciona com a mulher à medida que a mulher se relaciona com esse homem, ponto. Nós não temos como acrescentar absolutamente mais nada a essa via. Terceiro ponto de estabelecimento: o relacionamento ele deve ser heterossexual. O texto diz: deixa pois o homem a sua casa e o outro homem a sua casa e vivem os dois juntos. Deixa a mulher a sua casa e a outra mulher a sua casa e viverão as duas juntas. Deixa o homem a sua casa e a mulher a sua casa e vivem os dois juntos. O casamento, a relação estabelecida por Deus dentro do contexto familiar é homem e mulher tão somente. Não é homem com homem, mulher com mulher. Não é gênero binário com gênero não binário. Não é transexual com homossexual. Não é bissexual com lésbica. Não é pansexual com alguma outra coisa sexual. E o último ponto estabelecido por Deus: fecundidade. É muito difícil entender como um cristão, dentro de um relacionamento que tem todos esses princípios estabelecidos aqui, não sente vontade de manifestar o poder de Deus através da fecundidade, da procriação. Você viver a sua vida toda casado, você e a sua esposa, você e seu marido, e não sentir o desejo de ser mãe ou de ser pai. Por quê? Porque a fecundidade é algo estabelecido pelo próprio Deus. Você acha que a salvação é algo importante ou não? Então como é que você não quer procriar para que o fruto da sua prole também manifeste a salvação diante dos eleitos? Fecundidade é algo também estabelecida pelo próprio Deus, e a este conjunto aqui nós chamamos de família. Todos esses estabelecimentos aqui nós temos como ponto central o contexto de família. Pode passar. A família é o aspecto fundamental da sociedade. Todas as instituições derivam da família. O governo é uma representação de como nós agimos dentro de casa. A nossa esfera de trabalho é uma representação daquilo que nós fazemos em casa.
O sistema educacional é um reflexo de como nós somos enquanto filhos, enquanto pais, enquanto netos, enquanto sobrinhos, enfim. Todas as instituições derivam de uma só, da instituição familiar. Percebam só o grau de importância da família para o nosso Deus. Ele primeiro cria a família, para da instituição familiar derivar todas as outras instituições. O governo civil, sistema educacional, sistema econômico, enfim. O homem sair de casa para pescar, caçar e trazer o sustento para a sua família, que hoje nós chamamos isso de economia. Quem fez isso? Se não o pai de família, dentro de um contexto de família. Ensinar o filho a Torá, a lei mosaica, dia após dia. E hoje nós temos escola. Quem iniciou isso? A família. A família é um aspecto fundamental da sociedade. A família freia os excessos dos indivíduos. Quando o filho está crescendo, que acha que pode peitar o pai, ou peitar a sociedade, o que é que o pai faz? Vai lá com a vara, né? Dá uma chinelada, uma cinturãozada, ou bota de castigo virado para a parede. A família é a primeira instituição a frear o excesso dos indivíduos. Ela é quem educa. Por isso que quando nós estamos no meio social, numa festa, por exemplo, que chega alguém, mas rapaz, teu filho é muito educado. Por quê? É um menino de família. Família é quem teve a responsabilidade de fazer aquilo ali. Frear o excesso do indivíduo. A família preserva as tradições. Esse era o ensinamento de Moisés. Ensina ao teu filho, para que quando ele crescer ele não se desvie, e ele faça o quê? Ensina agora ao filho dele. A família preserva as tradições. A família cuida de questões elementares da nossa vida. Alguém que está com depressão, procura logo quem? Contexto familiar, o pai, uma mãe, enfim, é na família que nós sentimos o conforto. Passamos a semana fora, nós sentimos prazer de chegar em casa numa sexta-noite e encontrar os nossos familiares, assistir um bom filme, ter uma boa conversa, um bom jantar. A família cuida de questões elementares da nossa vida. Isso é tão importante que os documentos mais antigos testificam a importância da família. O primeiro documento, o artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborado em 1948 pela Organização das Nações Unidas. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. A família é o núcleo fundamental da sociedade e tem direito à proteção do Estado. Artigo 16. Ao artigo 226 da nossa Constituição. A família, base da sociedade, tem proteção, ou especial proteção do Estado. Por causa do nosso afastamento, a partir de agora nós vamos enxergar algumas consequências de não termos vocacionados naquela esfera. De que isso aqui ou foi reinterpretado ou caiu por terra, não existe mais. Pode passar, Filipão. Primeiro foi esse cara aí, Karl Marx. Olha o que é que ele vai dizer dentro dessa declaração, no livro dele, O Manifesto Comunista. A abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas. Sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa? No capital, no ganho individual, ele responde. A família, na sua plenitude, só existe para a burguesia, mas encontra o seu complemento na supressão forçada da família para o proletário e na prostituição pública. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Que a família burguesa é prostituição dentro do contexto em que ele vive. A família burguesa desvanece-se naturalmente com o desvanecer de seu complemento. E uma e outra desaparecerão com o desaparecimento do capital. O que é que Karl Marx, em conjunto com Engels, está querendo dizer aqui? Que a família é um grande proliferador do capital e da desigualdade social.
Então, para a gente acabar com a desigualdade social, nós precisamos acabar com o quê? Com a família. Por quê? Na concepção de Marx, a família é prostituição pública. Você vê aqueles burguesezinhos. Vamos imaginar aqui: homem branco, mulher branca, 5 filhinhos brancos. Para ele, aquilo ali é desvirtuação do contexto familiar. Aquilo ali, para Marx, é prostituição. É assim como ele chama a família. Aí Engels agora continua em uma obra específica. Ele diz: a gente não pode só acabar com a família. A gente precisa mudar a interpretação e o conceito do que seria família. Aí ele vai colocar no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. A monogamia não aparece na história. Monogamia, leia-se, relacionamento entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher tão somente. Portanto, como uma reconciliação entre o homem e a mulher, e menos ainda como forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravidão, de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado até então na pré-história. Hoje posso acrescentar o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história, coincide com o antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia. E a primeira opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo masculino. A primeira ideia de desigualdade que nós temos na estrutura em que vivemos é a ideia de que um relacionamento deve ser realizado tão somente entre um homem e uma mulher. O que é que Engels está dizendo? Acabem com essa balela. Isso é falsa moralidade. Os indivíduos, eles são livres para se relacionarem da forma como ele quiser. Pelo contrário, para Engels, a única forma equivocada de relacionamento é o relacionamento entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque para ele, um homem, ele vai oprimir a mulher. Ele entendia esse relacionamento tão somente como uma opressão. Um homem oprimindo uma mulher. Ponto. Pode passar. Esses dois autores, eles influenciaram um grupo de mulheres que foram evidenciados no período do surgimento do feminismo, as ondas do feminismo. Uma dessas primeiras mulheres foi a Simone de Beauvoir, que ela trabalhou perspectivas que nós conhecemos como a teoria queer. Ela não idealiza a teoria queer, nós vamos falar um pouco disso mais na frente, mas ela já lança as bases para essa perspectiva da teoria queer. Não se nasce mulher, se torna mulher. Era a grande frase dela. Em outras palavras, a mulher, ela pode fazer aquilo que ela bem entender. Depois do nascimento, ela é quem vai dar o espaço que ela precisa ocupar. As coisas, elas entram sorrateiramente dentro do mundo em que nós vivemos. Um dos grandes exemplos do feminismo, por exemplo, é o programa de Ana Maria Braga. A ideia de que o trabalho doméstico pode ser profissionalizado e a mulher pode ganhar dinheiro com aquilo. Surge dentro do período do feminismo. Vocês não querem deixar eu trabalhar fora de casa, não? Então eu vou profissionalizar o serviço doméstico. Aí os programas de TV agora, todos eles passam a figurar como a mulher num trabalho doméstico, mas exercendo um trabalho profissional e de prestígio. Como se um homem que foi alcançado por Jesus não conseguisse dar o devido prestígio que a mulher precisa ter dentro de casa, cuidando dela assim como Cristo cuida da igreja. Pode passar. A segunda mulher foi essa Beth Friedan, escreve o livro A Mística Feminina. Ela vai dizer assim: depois de arrumar as camas, comprar comida, combinar as coxas dos móveis, comer sanduíche de manteiga de amendoim com seus filhos, levá-los e buscá-los juntos de seus amigos escoteiros, deitar ao lado de seu marido à noite, ela tinha medo até de perguntar a si mesma: isso é tudo? Uma mulher totalmente cansada de fazer aquilo que Deus instituiu que ela fizesse, que Deus estabeleceu que ela fizesse, e ela recebe honras por causa disso. Não que trabalhar fora do lar seja algo impossível para a mulher, ou não seja algo em que Deus vá se agradar, em absoluto que não.
mas nós temos papéis estabelecidos por Deus. Você, mulher, se trocar um pouco a responsabilidade, você queria ter a dor de cabeça que o seu marido tem de pagar as contas todo mês e de trazer o mantimento para dentro de casa? Se coloque no lugar dele. Quando vai chegando assim, dia 30 até o dia 5, que é quando aqueles papeizinhos brancos com um códigozinho embaixo vão chegando. Olhe para a cara do seu marido e veja como ele se sente. Você queria estar naquele lugar? Da mesma forma você, homem, quando chega em casa com aquela pia do tamanho do mundo ali de louça. Se coloque no lugar da mulher. Deus estabelece papéis bíblicos e definidos por Ele, que se nós vivermos assim, tendo a mentalidade da justificação pela graça mediante a fé, nós vamos viver bem. Pode passar. E a teoria queer, da Judith Butler, teoria do gênero. Não existe homem ou mulher. Existe um indivíduo que nasce e o gênero dele vai ser uma construção social. À medida que ele se desenvolve na sociedade, ele tem a opção de escolher o gênero que ele quer adotar para viver para si. Hoje nós temos uma lista com mais de 52 tipos de gêneros publicada pela Universidade de Nova York, dos que você pode imaginar, inclusive gênero para aquilo que eu e você somos, é o demissexual. Estava conversando com o Bia essa semana sobre esse tipo de gênero, o demissexual. Um homem só tem relações sexuais porque ele é apaixonado. Né? É a mesma coisa que eu e você, mas precisa de um nome agora que entra na lista de gêneros, enfim. O homem tem relações sexuais porque ele ama. Aí hoje ele é demissexual. Trocando em miúdos, hoje eu seria cisgênero, heterossexual, demissexual. Em tese eu deveria me apresentar assim para vocês. Bom dia, eu me chamo Hertz, sou professor da Escola Bíblica Dominical e eu sou heterossexual, cisgênero, demissexual. Deveria ser assim a minha apresentação inicial para vocês. Pode passar. Aos poucos, cada um daqueles elementos que eu falei para vocês, eles vão sendo contestados, seja com programas de governo, seja com leis que alteram aquilo que nós temos por essencial. Lei 6.515 de 77, a primeira lei que trabalhou o divórcio. Olha só, em 1977 nós já tínhamos um apelo à separação dos casais. A sociedade conjugal termina pela separação judicial, pelo divórcio. Então, em 77, você já poderia se separar sem problema algum. A lei já lhe garantia essa possibilidade. Segundo o Instituto Barna, nos Estados Unidos, cerca de 25% dos evangélicos se divorciam hoje. Pasmem, esse é o mesmo número em percentual dos não evangélicos. Os evangélicos têm se divorciado no mesmo grau de medida que os não evangélicos. Hoje, para o cristão, casar é só uma tentativa. Mas ele casa para fazer um teste. Ele não sabe se vai viver a vida toda não. Isso não dá certo. Qual é o problema disso? Separa, homem, casa de novo. O percentual é o mesmo. Pode passar. Família eudemonista, família inclusivista. Deus estabeleceu uma família o quê? De um homem e uma mulher, monogâmica, indissolúvel, heterossexual e que preserva a fecundidade. A família inclusivista nega totalmente isso. De que forma? Novas interpretações ao conceito de família. Artigo 1723 do Código Civil. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura, e estabelecida com objeto de constituição de família. União estável é um casamento sem ser casamento. Estou convivendo com a moça, vou me juntar a ela agora e vou viver a minha vida toda com ela, sem precisar colocar uma aliança no dedo, sem reconhecer em cartório o meu casamento com ela, a minha união com ela. Segundo o IBGE, entre os evangélicos, cerca de 26,5% vivem em união estável. Ou seja, a cada
100 crentes, pelo menos 30 estão só se juntando com as moças e vivendo com ela dentro de casa, sem ser reconhecidos como casados de fato, sem ter tido uma cerimônia, sem preservar as tradições. Não conservaram essas tradições. Mais ou menos a cada 100 evangélicos, 30 estão vivendo dessa forma. A gente já está junto há 8 anos, vamos se juntar, vamos viver assim agora dentro de casa. Não precisa de casamento não. Pastor celebrando cerimônia, o quê? Isso não é necessário. Aliança no dedo? Não, não precisa não. O povo não precisa ver a gente com aliança no dedo não. Pode passar. Um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade queria agora que a união estável fosse reconhecida entre homossexuais também. Aí esse foi o voto do ministro Celso de Mello no julgamento dessa ação. A extensão às uniões homoafetivas do mesmo regime jurídico aplicável à união estável entre pessoas de gênero distinto justifica-se e legitima-se pela direta incidência, dentre outros princípios constitucionais, da igualdade, da liberdade e da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e do postulado constitucional implícito que consagra o direito de buscar a felicidade. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo aqui nesse momento inicial? Que é aquilo que nós enxergamos agora de união estável entre homem e uma mulher. Se 2 homens ou 2 mulheres quiserem fazer a mesma coisa, eles podem. Por quê? Porque nós temos igualdade, liberdade, princípios iguais, e o que ele coloca no final? A busca da felicidade. Se vai lhe fazer feliz estar casado com outro homem, você sendo um homem, qual é o problema disso? Se vai lhe fazer feliz você e mais 2 mulheres, qual é o problema disso? 2 homens e uma mulher, qual é o problema disso? Pode passar. Enquanto a opinião pública, isso é um artigo escrito por 2 homossexuais lá nos Estados Unidos, e o título do artigo é A Revisão da América Heterossexual. Enquanto a opinião pública é uma fonte primária de valores tradicionais, a autoridade religiosa é a outra. Quando as igrejas conservadoras condenam os gays, só há 2 coisas que podemos fazer para confundir a homofobia dos verdadeiros crentes. Primeiro, podemos usar conversas para lamear as águas morais. Isso significa divulgar o apoio aos gays por igrejas mais moderadas, levantando objeções teológicas próprias sobre interpretações conservadoras de ensinamentos bíblicos e expondo o ódio e a inconsistência. Tal aliança profana tem funcionado bem contra igrejas antes, em tópicos como divórcio e aborto. Sabe o que aqueles autores estão dizendo? Se a gente quiser convencer aqueles crentes conservadores de que a união homoafetiva é aceitável, de que o aborto é aceitável, de que o divórcio é aceitável, sabe quem a gente usa? A própria igreja, porque já tem igreja cedendo. Aí a gente coloca aquelas igrejas conservadoras, apaixonadas pela tradição, como sendo as inimigas, e aquelas igrejas que já cederam ao nosso discurso vão ser as igrejas boazinhas. Então a gente usa agora no discurso a própria igreja. Precisa mais de dados científicos. A gente pega um pastor que adotou pautas progressistas e diz: ó, esse pastor aceita. Aceita você também? Pode passar. Após 21 anos de discussão, isso é uma matéria do G1, Igreja Anglicana libera casamento homoafetivo no Brasil. Aí o bispo Maurício Andrade ele vai dizer o seguinte: a revelação da Bíblia foi em um contexto, uma realidade que a gente precisa atualizar. O problema é que atualizam para muitas coisas, mas para outras não. Existe uma seletividade, o que faz com que muitas vezes as igrejas reforcem o sentimento de culpa nas pessoas. Pode passar. Igreja Anglicana realiza primeiro casamento gay de São Paulo. Pode passar. Poliamor. Isso aqui foi publicado pelo Instituto Brasileiro de Direito Civil. O instituto que deveria proteger as famílias, agora protege o poliamor. Num país onde a monogamia
é considerada por alguns como um princípio constitucional, falar de poliamor seria uma afronta a tal princípio, aos costumes e à moral. Porém, saindo da esfera desse princípio e entrando na esfera do princípio da autonomia privada e do alargamento do conceito de família trazido pela Constituição, constatei que o poliamor deve ser tutelado, defendido pelo Estado e gerar efeitos jurídicos. O princípio da monogamia seria um empecilho, um instrumento de exclusão de muitas famílias do direito brasileiro. Tal princípio coloca as relações poliamoristas transparentes ao direito. Vivemos em um Estado laico. Logo, acredito que não deve haver interferência indevida de ordem religiosa, filosófica numa relação privada que é de livre decisão do casal. Afinal, como dizia o filósofo John Stuart Mill, é desejável, em suma, que em assuntos que não concernem principalmente aos outros, a individualidade deva se declarar. O famoso trisal aqui. Você e quantas pessoas você achar que deve se relacionar e viver o restante da vida. Perceba que cada um daqueles elementos que eu falei para vocês tem sido atacado antes de forma velada e agora de forma expressa. Multiparentalidade, eu não vou ler isso aqui não. Multiparentalidade, eu vou só falar do caso. O cara uma criança teria a possibilidade de ter 2 pais ou 2 mães. Um pai em aspecto social e outro pai biológico. Aquela história de quem pai é quem cria. Então ele teria o pai que o fez, o pai biológico, mas aquele que o criou. Aí agora estão discutindo na justiça a possibilidade de você ter um casal homossexual como sendo os pais daquela criança fora o seu pai biológico, como é o caso dessa criança aqui. Houve o relacionamento, a mulher engravidou, se separaram, a mulher disse agora que era lésbica, passou a viver com outra mulher e o pai biológico pediu a guarda do menino. A outra mulher, que não tinha nada a ver com relacionamento, entrou na justiça para discutir a guarda. E o juiz decidiu que aquela criança agora teria 2 mães e um pai. Agora explica isso aí para um menino de 5 anos, 4 anos, 3 anos, que ele vai crescer com 2 mães e um pai. Um pai que ele não convive e 2 mães que ele vive dentro de casa. Pode passar. Ideologia de gênero. Identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico, expressão de gênero. O que é identidade de gênero? Como eu me identifico. Orientação sexual, por quem eu me apaixono. Sexo biológico, o que é que meu corpo representa de fato. E expressão sexual é como eu me visto. Se você olhar um grupo que adota a ideologia de gênero como sendo pauta, você vai ver que eles possuem as mesmas características. Pode 5 homossexuais aqui na frente. Eles vão se vestir do mesmo jeito, falar da mesma forma, usar a mesma roupa. Isso é ideologia de gênero. Pode passar. Alguns dos gêneros que eu trouxe para vocês, a lista já passa de 52 e só cresce. Pode passar. Tem o último tópico ainda. E para mim o que é mais doloroso, que é a questão do aborto. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal não considera crime o aborto até o 3º mês de gestação. Parecer para caso do Rio de Janeiro abre precedente perigoso contra a vida que pode embasar outras decisões no país. Uma das falas do ministro Barroso, ele coloca assim, que é quem sofre, falando a mulher. Ou seja, é a mulher quem sofre no seu corpo e no seu psíquico os efeitos da gravidez. Pouco importa a vida que ela leva dentro daquele local ali. Nós estamos vivendo uma guinada, principalmente nos países da América Latina, de um apelo muito forte ao aborto. Ano passado, para nossa tristeza, a Colômbia liberou o aborto até o 6º mês de gestação.
Então, você já tem uma criança ali totalmente formada, e existe a possibilidade da mulher abortar sem qualquer justificativo. E, infelizmente, pelo que nós temos visto aí nos 22 primeiros dias de governo, o Brasil tem caminhado para esse mesmo ponto. Pode passar. Governo Lula, isso foi agora no dia 17 de janeiro, retira Brasil de declaração internacional contra o aborto. Em 2020, a ministra Damares e o ministro de Relações Internacionais, Ernesto Araújo, havia assinado uma declaração conhecida como Consenso de Genebra, que era um compromisso em que aqueles países assinantes, eles não iriam defender o aborto sob qualquer hipótese. Um dos primeiros programas de governo de Lula foi justamente rescindir esse acordo, e o Brasil agora, do ponto de vista internacional, não tem mais qualquer objetivo com a defesa ou obrigação na defesa do aborto, certo? Além disso, as duas ministras do atual governo, a ministra Nízia Trindade da Saúde e a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, já manifestaram publicamente o seu desejo de trabalhar a pauta do aborto no Congresso Nacional. A justificativa para essa decisão aqui de retirar o Brasil do Pacto de Genebra foi afirmar que esse acordo é um retrocesso à sociedade e que as famílias elas precisam se desenvolver nessa pauta do aborto. Trata-se de saúde coletiva no argumento deles, e que o Estado não pode limitar qualquer restrição ao aborto no caso das famílias. E aí a gente arremata. Como cristão deve se posicionar em defesa da família? A igreja deve expor o posicionamento bíblico de família. Os pais devem gastar tempo na educação dos filhos. Educação não é obrigação da escola, e educação não é como obrigação principal da igreja na vida dos filhos. A obrigação de educar os filhos é do pai e da mãe. A gente não pode entregar isso às escolas, nem entregar isso à igreja, para que eles construam o senso crítico da criança. Nós é que precisamos fazer isso. Devemos ter em mente que a função de educar não são das instituições. Temos que estar dispostos a manifestar publicamente o pensamento cristão da família. Não existe mais espaços para covardia no meio que nós estamos vivendo. No século passado, tudo que eles faziam era de forma velada, mas o nosso afastamento possibilitou agora que essas pautas elas fossem inseridas de forma expressa no contexto social. E como cristãos agora nós precisamos publicamente nos expor para defender a razão da fé daquilo que cremos. Não como uma queda de braço, mas para nos posicionarmos enquanto cristãos sem covardia. A família nos ensina o significado do amor e do dever, e o que significa ser verdadeiramente homem e verdadeiramente mulher. Essa frase é de um dos maiores conservadores da história, o Russell Kirk, que escreve numa obra A Política da Prudência. Esse é um pouco dos temas que nós enxergamos ou estudamos lá no seminário, certo? Nós, dentro da ética cristã, vamos trabalhar essas pautas mais específicas da participação do cristão em todos esses contextos. E aí aprove Deus colocar em meu coração justamente esse contexto mais urgente, né? O cristão e a política e a defesa da família, que é algo que tem sido frontalmente atacada e vilipendiada pelo meio que nós estamos vivendo. Amém?